Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Estamos estudando Alma 5 a 7. Estamos na semana de 10 a 16 de junho. E o título da aula é Haveis experimentado essa vigorosa mudança em vosso coração? Queremos reconhecer que a Carol não está aqui, então para quem está ouvindo, vocês vão perceber que a vozinha dela não vai estar aí. E estamos com uma convidada super especial. O nome dela é Doutora Rosilene Dall'Agnese. Ela é uma terapeuta. Estamos muito felizes que você está aqui. Queria que você se apresentasse para quem não te conhece, falar um pouquinho da sua profissão e da sua experiência um pouco na igreja. Obrigada pelo convite. E sim, eu sou a psicóloga fazem 20 anos que eu exerço a profissão. Comecei trabalhando na igreja e eu pensei que ia ficar lá, mas a vida me levou a outros lugares e hoje eu tenho uma clínica em South Jordan, Utah, e são várias psicólogas que trabalham nessa clínica, são um total de 40, e a gente basicamente trabalha com todos os tipos de problemas psicológicos, trauma e problemas familiares, depressão, ansiedade. Eu tenho 4 filhos e 2 netos lindos. Legal, Rose. E você nasceu na igreja? Conta um pouquinho da sua conversão. Sim, nasci na igreja. Minha mãe, ela foi uma das primeiras missionárias do Brasil. Legal. Isso. Quando a igreja quando eles abriram a ala onde eu nasci, Ponta Grossa, eles faziam reuniões na nossa casa. Então, minha mãe teve a oportunidade de ter vários profetas até que vieram na casa dela. Ela trabalhou para o presidente Hinckley, então eu sempre tive um grande exemplo da minha mãe em relação ao evangelho. Legal, estamos animadas com a sua presença aqui. E espero que nós possamos ter uma discussão boa, que você traga bastante do seu conhecimento, experiência, tanto profissional quanto no Evangelho. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Em Alma 5, a gente está seguindo a história de Alma, o filho. E se vocês lembrarem, nos capítulos anteriores, estava dando aquela confusão toda de guerra, contenda, tudo por causa do que Neor começou a espalhar, e daí Anlice começou a pregar o que Neor ensinava, e daí todo mundo estava na maior confusão. E naquela época, Alma, ele era o juiz supremo e também o sumo sacerdote, o líder da igreja. Então ele era tanto o presidente da igreja como o presidente do estado, digamos assim, né? E eu acho que a gente viu no Alma 4, versículo 15, que ele estava vendo a desigualdade, todas essas perseguições que estavam acontecendo, que o povo estava afligido ali, e ele começou a ficar muito triste, né? Mas o Espírito do Senhor não o abandonou. E ele acabou deixando o seu cargo de juiz supremo porque ele queria focar só em ser o líder espiritual do povo. Então aqui em Alma 5, Alma ele está indo pregar para o povo de Zaraenla. E eu acho muito legal que Zaraenla ali era o núcleo, né? É como se fosse ali São Paulo, capital, e daí em volta tem São Bernardo, São Caetano, tem as outras cidades menores, né? Taboão da Serra, enfim. E ele começou no núcleo, né? na capital ali. E depois ele foi para cidadezinhas vizinhas, né? Cidades menores. E o próprio, aquele livro que a gente sempre fala, né? Do Dave Bridges, isso daí está uma lição muito importante, né? Que ele foi no núcleo, no centro do problema, né? E que às vezes a gente tem que fazer isso também na nossa vida. A gente tem que ir direto para o que está causando. Eu não quero, sei lá, tenho preguiça de ir na igreja no domingo.
Mas peraí, vamos dar um passo para trás e vamos ver qual que é o núcleo mesmo do problema. O problema é só preguiça de ir no domingo? Vamos tentar ver o que está causando. Tá lendo as escrituras? É interessante que também mostra que ele não teve medo, né? Ele não teve medo de ir e fazer o que ele precisava fazer, porque você geralmente começa das partes pequenas antes de você ir ali no núcleo. É verdade. Para ver se ele ganha mais força, né? Para É, depois ir eu lá vou e ganhar um falar. apoio aí antes de eu chegar ali no centro. verdade. Foi com a ousadia do Senhor, né? As escrituras falam sobre ser ousado, né? É interessante que as escrituras geralmente 365 vezes nas escrituras falam não tenha medo. Uma vez para cada dia do ano, né? O medo é algo que te debilita, exatamente. E, na verdade, esse povo de Zaraenla era o povo que estava mais precisando. Eles estavam completamente em iniquidade. Tanto é que o tom aqui que a Alma usa no capítulo 5 é, gente, vocês não estão fazendo isso? Mas vocês não estão fazendo isso e aquilo. E ele está sendo bem assim, tipo, né, chamando o povo ao arrependimento. E, na verdade, estou bem assim ansiosa, porque esse capítulo, Alma 5, ele é, acho que talvez um dos livros mais citados, né? Todo mundo cita porque ele é maravilhoso, tem muitos, muitos, muitos ensinamentos e é uma responsabilidade grande hoje da gente estar aqui falando desses capítulos. E eu queria começar fazendo uma comparação. Aproveitando que a Rose está aqui com a gente, ela é terapeuta, né, psicóloga, e eu senti ao ler Alma 5, eu fiz uma analogia? Uma analogia aqui, que quando as pessoas chegam no teu escritório, né, eles estão com ansiedade ou depressão, qualquer que seja o problema, geralmente você tem uma lista de perguntas que você faria. Quais seriam algumas perguntas que você faria para uma pessoa que está falando para você que está com depressão, por exemplo? Certeza. Então, eu quero saber, está dormindo de noite? Você tem vontade de fazer as coisas que você costumava gostar de fazer? Você tem tido pensamentos suicidas? Você tem se isolado? Então, essas perguntas geralmente te levam a uma conclusão. Né? Então, dependendo da intensidade por exemplo, se você está se isolando, às vezes é diferente do que se isolar toda vez, completamente. Então, se você está tendo só pensamentos suicidas, mas não está pensando de que maneira você faria isso, é diferente, né? Então, isso dá para a gente saber a intensidade do problema. Entendi, muito obrigada. E daí isso vai determinando a intensidade do problema, vai Exatamente, determinar dá. como você vai tratar. Resolver, tratar, Muito bem, obrigada. E eu senti como se a Alma 5 fosse mais ou menos isso, né? Uma lista de perguntas para a gente meio que se diagnosticar no Evangelho, na nossa parte espiritual, né? Não só quando a gente vai num terapeuta ou psicólogo, mas quando a gente vai num médico, vamos reclamar de dor nas costas, tô tendo um problema no coração, os médicos também vão ter uma lista de perguntas, né, para fazer para a gente, para poder determinar. Eles fazem vários exames, raio-x, para poder ver qual que é o grau ali e o que deve ser feito. Eu acho que isso, sim, é importante. E também tem um outro aspecto. Esse aspecto é você se lembrar da razão por que você está fazendo o que você está fazendo. Porque é fácil a gente se esquecer. Com tudo que está acontecendo nesse mundo, com a social media, tanta distração, é fácil você esquecer qual que é o teu propósito nessa vida. Né? Então, isso é uma coisa interessante, porque a depressão também está conectada muito com a falta de propósito. Então, às vezes, com o cliente, eu posso ajudar ele a entender qual que é o teu propósito. E uma vez que ele tem aquele propósito, aí ele começa a ter uma direção. A mesma coisa, isso acontece para a gente. Lendo esses capítulos, ajuda a gente a entender qual que é o propósito. Voltar à presença do Pai, ter Ele no nosso coração, né? E eu estou fazendo isso. Então, esse é outro aspecto. Me faz lembrar do que o presidente Nelson falou, né? Que a felicidade tem tudo a ver com o enfoque da nossa vida. Com certeza.
né? E não, e mesmo as circunstâncias, né? Não a circunstância. Vários estudos mostram isso. Interessante, já foi ver estudo sobre a felicidade está conectada com quanto dinheiro você tem? Não. Com a tua saúde? Não. Ela está conectada com como você vê a vida e a situação. Com certeza. E tem várias maneiras aqui da gente estudar Alma 5, mas o foco que eu queria fazer hoje aqui com vocês são essas perguntas, para a gente meio que se autoavaliar, tá? Então, quais são algumas dessas perguntas que a Alma fez aqui? Lê, você pode ler o versículo 6 para a gente? E agora, eis que vos digo, meus irmãos, vós que pertenceis a esta igreja, haveis conservado suficientemente na lembrança o cativeiro de vossos pais? Sim, e haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e paciência de Deus para com eles? E ainda mais, haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou suas almas do inferno? Muito bem. Então aqui eu gostei que essa é acho que é a primeira pergunta, se eu não me engano, que ele começa fazendo aqui para o povo. E a pergunta tem a ver com a gente lembrar e apreciar as bênçãos que o Senhor dá para nós. Então tem a ver com gratidão. Tão importante. Rose, Então, uma pessoa que tem nossa. depressão, qual é a primeira? É gratidão, né? Exatamente. Inclusive, gratidão é um antídoto para a depressão. Não é assim? Porque ajuda você a olhar as coisas diferente. Eu posso reclamar, talvez, do meu marido. Mas se eu pensar, mas o que eu sou grata a respeito dele, já muda tudo como eu olho para ele. Então, realmente, se muda totalmente. Porque quando a gente está procurando um problema, né, a gente vai estar sempre assim, focado naquele problema. A gente vai encontrar aquele problema em vários lugares. Né? Ai, fulana não falou comigo, aí a outra também não falou. Então todo mundo me ignora. Aí às vezes uma pessoa tentou falar com você e você acabou trazendo essa situação. Ah, pronto, aquela ali também me ignorou. E aí você começa a trazer isso para tua vida, né? Que você está focado em ver que todo mundo te Só ignora. o negativo. Você olha, você encontra o que você quer buscar, não é? Exato. Agora, se você pensar, em vez de quem não gosta de mim, quem gosta de mim, quem que me quer do meu lado, você vai ver que você vai encontrar bastante gente também, né? E esse é muito interessante, porque se você for procurar assim no Google, né? O que eu faço para minha depressão? O que eu faço? Né? Uma das primeiras coisas é um diário de gratidão. Eu tenho até uma amiga que tinha uma época que eu estava passando por dificuldade e ela falou que para ela foi o que funcionou. Tudo que ela comprou um daqueles diários que já era pronto, que era só de gratidão e que já tinha assim, tipo 3 linhas, sabe? E todo dia ela tinha que só escrever 3 coisas. Isso daí, Ana, também é baseado em estudo. Estudo que foi feito com várias pessoas e comprovado que a gratidão realmente muda como você se sente no dia seguinte. Fazendo isso de noite, você vai se sentir melhor no dia seguinte também. Bom gente, saber. É bom saber. É uma Vamos das fazer coisas que eu todo fiz à mundo. Um noite. desafio, pra gente começar a ter um diário aí de gratidão. Tá bom, vamos lá pro 7. Laís, você lê pra gente? Eis que ele lhes transformou o coração. Sim, despertou-os de um profundo sono e eles despertaram para Deus. Eis que estavam em meio à escuridão. Não obstante, suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Sim, estavam cingidos pelas ligaduras da morte e pelas correntes do inferno, e uma destruição eterna os esperava-os. E agora vos pergunto, meus irmãos, foram eles destruídos? Eis que vos digo que não o foram. Eu gostei muito no 7, quando ele fala assim, suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Então aí tem essa pergunta, o evangelho ilumina, né, a sua alma? Você se sente iluminado pelo evangelho? Né? Está aí uma pergunta para autorreflexão. Vamos ler o 11. Eu posso ler. Eis que vos posso dizer, não acreditou meu pai Alma nas palavras que foram transmitidas pela boca de Abinadi? E não foi ele um santo profeta? Não disse as palavras de Deus e nelas não acreditou meu pai Alma? Né? Então aqui ele está falando de Alma, o pai. E ele está falando de quem? De Abinadi, que era o quê?
Um profeta. Então, assim, essas perguntas podem não estar explícitas aqui, né? Mas está aqui. Você acredita nas palavras dos profetas? Né? A gente acabou de ter a conferência geral. Você realmente, no discurso do profeta, você assistiu, você releu e você realmente acredita e vive aquilo que o profeta tá falando? É interessante também que às vezes a gente esquece do sentimento que nós tivemos quando ouvimos a palavra de Deus, né? Porque você sente a verdade, o Espírito testifica para você. A gente tem que lembrar daquele sentimento. Isso também é uma maneira. Você se lembra de ter escutado, lembra do que você sentiu. É, porque às vezes o sentimento é diferente do que exatamente foi falado, né? Às vezes o profeta estava falando de, sei lá, o céu é azul, mas você sentiu dentro do seu coração. Ele confirma, né? Algo Confirma a muito verdade algo muito das maior. coisas. E Eu já procurei eu tenho uma anotação de uma conferência que eu anotei e tal, fiz tudo bonitinho. E aí eu falei, nossa, eu não consegui pegar a frase certa disso que ele falou. Mas eu gostei muito que ele falou em relação a X assunto. Aí eu procurei, li, reli, falei, mas aonde que ele... Mas eu não tô achando. E era porque o Espírito tinha me confirmado, talvez uma dúvida do meu coração, que não foi o que ele falou, mas foi o que eu senti que tinha a ver. Era o mesmo assunto, era parecido. Para você. Mas, exatamente, mas eu entendi de uma forma que era exatamente o que eu precisava entender. Mas não era o que ele falou. Faz sentido, né? Total. Porque você estava em sintonia com o Espírito, né? E como a Rose falou, ele vem para confirmar pra gente. É verdade, se você for pensar, talvez eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu senti. Isso daí você não pode, você não esquece. Você não esquece. Mas é importante ter um diário, né? Pra gente poder lembrar de como você sentiu, né? Então, assim, até eu preciso melhorar nisso aí, mas... mas eu tive um diáriozinho, não era um diáriozinho, era tipo esse de gratidão, que você tinha que escrever pelo menos uma frase só do seu dia, e é um livrinho de 5 anos. Então, ele fala, 2000, não lembro que ano que era, mas era 2000, 2001, 2002, 2003, janeiro 1, janeiro 2. Então, eu sempre tinha essas 5 linhas. Então, no primeiro dia, se eu escrevi alguma coisa, aí no ano que vem, quando eu estivesse naquele mesmo dia, eu ia lembrar exatamente o que aconteceu no ano anterior. Ah, que legal. Né? Uma coisa que eu era grata, eu não lembro se era... Acho que era de gratidão também. Eu sei que eu fiz direto, assim, por uns 2 meses, aí eu parei. Eu preciso voltar, mas achei muito legal, assim. Eu realmente me senti uma pessoa mais grata, melhor, assim. Então, eu vou fazer uma meta pessoal para voltar. Então, a importância da gente realmente lembrar dessas coisas, eu acho que é por isso que... tudo que a gente está falando, né? Diário, de gratidão, a gente precisa ter um record, um registro, porque a gente tende sim a esquecer. Sabe, às vezes a gente começa um emprego novo, uma escola, ai, mas tá tão difícil, nanana. Mas se você lembrar, era o teu sonho vir estudar nos Estados Unidos, era o teu sonho estar nesse emprego. Daí a gente acaba... Você perde o enfoque, o que é que realmente eu queria, o que era importante realmente. Isso me leva também a lembrar que uma das coisas que causam dificuldade na vida da gente é ter expectativas de que tudo deve ser maravilhoso e esquecer que a vida é uma escola, é um aprendizado. E se você pensar, isso é uma maneira de você se autoavaliar, né? Como é que eu estou indo nessa escola? Que nota que eu vou dar para mim? Que área que eu tenho que trabalhar melhor, um pouco melhor? Sim. Não, e assim, pensando, a única pessoa que está tirando 10 nessa escola foi o Salvador. Ninguém tira 10. Ninguém tira 10. Ninguém está tirando 10. Não. Né? Talvez aqui para mim, eu tô, sei lá, um nível aqui 7 em questão de lembrar, né? Que a gente falou de gratidão. Mas aí, por exemplo, de ter a luz na minha alma, eu tô num nível 4. Então, assim, a gente não vai estar sempre no mesmo nível em tudo, né? A gente vai estar aqui, eu vou estar bem, mas aqui eu preciso melhorar aqui. E às vezes a gente vai estar também bem em épocas diferentes. Mas me faz lembrar também do Elder Uchtdorf, que ele deu um discurso a respeito de que é como se nós estivéssemos num avião.
não é? A gente tem que constantemente olhar a direção daquele avião, porque um pontinho, uma coisinha, né, te leva num lugar para a Rússia em vez da China, né? Então, é isso aí, não que você está sempre se autoavaliando para você continuar mantendo o enfoque, né? Para você chegar aonde você nunca vai chegar lá sozinha, você precisa do Salvador. Mas será que você está fazendo o que você, a tua parte, o que você pode fazer com a circunstância que você tem, com o entendimento que você tem? Então, é essa autoavaliação, acho que a gente tem que fazer. Me fez pensar no orai e vigiai, né? E o vigiai acho que é acompanhar. Isso se usa muito um linguajar de acompanhamento com os missionários, né? Que os missionários, quando estão pregando para as pessoas, eles são ensinados a voltar e ver. Você deixou aquela mensagem, volta no dia seguinte e vê quais foram os sentimentos e os frutos daquela, ou seja, acompanhar aquilo que foi feito. E a gente está vigiando e acompanhando o nosso progresso, né? Sempre se avaliando. E sendo humilde no processo, porque nós precisamos do Senhor para tudo, com certeza. E a escritura que eu estava pensando está em Alma 5:26, que ele fala assim: agora, eis que vos digo, meus irmãos, se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? E eu fiquei pensando assim, que eu estava falando, né, em épocas da nossa vida a gente também vai estar diferente, que a gente tem que sempre pensar no agora. Agora eu sinto isso. Tem muita gente que está dependendo do testemunho que eles receberam quando eles estavam na missão, porque na missão todo mundo é o missionário maravilhoso, né? A gente está sempre lendo as escrituras e eles estão, eu sou aquela pessoa lá. Mas na verdade o agora não está transmitindo isso, né? Parou de procurar, né? Então a gente tem que estar no hoje. Hoje você está se sentindo assim? Interessante que eu tenho pensado muito nisso. Porque quando eu estou num nível espiritual legal, eu estou me deleitando com a palavra do Senhor. Então, eu posso estar na reunião sacramental ouvindo alguém falar um discurso e eu estou ali, né? Aquilo está tão gostoso para mim. Quando eu não estou, eu estou olhando no relógio. Quanto tempo falta para esse discurso terminar? Né? Então, é isso que você está falando, na verdade? Eu estou sentindo aquilo no meu coração. Ou eu já senti antes, como é que eu volto a sentir como antes? Vocês estão me fazendo lembrar que quando eu cheguei de missão, foi em 2014, dia 31 de março de 2014. E meu pai fez uma pergunta para mim, não sei se foi exatamente no mesmo dia, mas como ele fez para meus irmãos também, que eu sou a mais nova, né? E ele falou assim, né que havia sido uma missionária, que tinha completado honrosamente a minha missão, né? Que bom. E que ele disse assim que queria me ver daqui a 10 anos. Como eu estaria daqui a 10 anos. E agora me caiu assim essa autoavaliação que a gente tem que estar sempre fazendo. Mas passou-se 10 anos esse ano. Né? E como que eu estou? Será que eu sinto que tem coisas que eu estou melhor do que naquela época? E tem coisas que eu estou pior? Quais são as coisas que estão piores, então, para eu trabalhar? Né? E isso é uma coisa que eu ouvi ele falar para outras pessoas também, né? Que nem você falou na missão, mas eu quero ver daqui a 10 anos. E hoje, para mim, hoje é esse 10 anos, né? Então, o que eu estou vivendo aqui, foi maravilhosa minha missão, servi uma missão, mas quem importa quem eu sou hoje, não quem eu fui 10 anos atrás. Para o Senhor importa quem eu sou hoje. O que eu fiz, deixei de fazer, bom, ruim, né? Se me arrependi ou se fiz coisas boas, ficou para trás. A gente está falando da humildade também, né? O que importa é hoje. Você não é o teu passado, você Exato. é o... Não importa se você foi maravilhosa, uma Exatamente. missionária Parabéns extraordinária, pra mim, mas hoje você não está Isso. sentindo o Espírito, então Exato. o que adianta isso? Exato. Eu acho importante a gente também normalizar, assim, né, que a gente também, a gente está em épocas diferentes da nossa vida. Uma coisa que eu sinto tanto falta da minha época da missão e logo depois da missão era, assim, o estudo das escrituras. Eu ainda, vou estudar por 1 hora
E você ter aquele tempo de realmente... eu lembro a conferência geral, nossa, era o melhor final de semana. Eu ficava lá no sofazinho anotando tudo, era realmente um banquete. E agora, hoje, como mãe... Isso que eu ia falar, de não era duas você que crianças, cozinhava. de duas crianças pequenas, nossa, o tempo que eu passo estudando as escrituras está aqui, o tempo que eu passo vendo a conferência está aqui, comparado ao ano adiante. Você falou uma palavra muito importante, normalizar. Normalizar. Isso é tão importante, porque você tem que ver a tua situação hoje, né? Como mãe de 2 filhos, estudando, trabalhando, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso é. E a gente não pode se... A gente não pode, tipo, Isso. ficar, ai, coitada de mim, cobrar, se né? cobrar tanto. Gozado que a gente consegue normalizar a situação das pessoas, né? Mas não a nossa. Não a Exato. nossa, Nunca. não a nossa. É Ah, mas fácil eu eu- chegar para você e dizer, mas olha aqui, você está fazendo, você trabalha, né? Você tem tanta coisa que você está fazendo, mas para a gente não vê. Né? É difícil. Como a gente tem que ter amor, né, por nós, essa misericórdia. Exatamente. Misericórdia, estava tentando pensar nessa palavra. Uma coisa que eu nós falo, mesmos. para os meus clientes que ajuda bastante é, no final do dia, faz uma lista de tudo que você fez aquele dia. Você vai ficar impressionado com quanta coisa você fez, quanta coisa você conseguiu fazer. Mas faz uma lista detalhada. Eu acordei, eu dei de comer para os meus filhos, eu tomei banho, eu saí da cama, eu arrumei minha cama. Né? Eu escovei os dentes. Faz uma lista e você vai ver, em vez do que você não fez. Então, é normalizar a tua situação, com certeza, e ver o que você faz. E assim, eu penso muito... Porque o Senhor conhece a gente, né? Eu acho que, assim, o desejo do meu coração realmente é poder passar o dia inteiro lendo as Escrituras, se eu pudesse, né? Mas, infelizmente... Não é infelizmente, porque eu amo ser mãe, amo os meus filhos, amo, né... mas por causa da fase da vida que eu tô, eu não consigo, não é possível. Né? Então, Seu tempo é requerido estar com eles também. Exatamente. Este é o momento que você precisa estar exatamente. com eles. Mas é isso, a Ana, de 10 anos atrás, estava tirando assim um 8 ali na leitura das escrituras. E hoje a Ana tá tirando um 4, um 5, talvez, por causa do podcast, né? Mas a vida é assim. Aí meus filhos vão crescer, vão ter lá os seus, sei lá, 15 anos, sei lá, espero que daí talvez eu tenha um pouco mais de tempo, né? Daí a minha notinha vai Mas, aumentando, Ana, de você já 5 para pensou 6, para 7. Que hoje você está no college e antes você não estava. E hoje os teus problemas são muito mais difíceis do que eles eram antes também. Né? Então, hoje você está mais preparada para problemas maiores na tua vida. E que bom que você estudou lá, Né? Exatamente. porque daí te Porque te ajudou preparou para hoje. para hoje. Exatamente. E era o que era necessário. Exatamente. O que a gente está fazendo hoje para nos preparar daqui a 10 anos? Exato. Quando a gente vai ter cada vez mais pessoas se posicionando contra as nossas crenças, nossos valores. O que a gente está plantando hoje no nosso coração, né? Os nossos valores, nossas crenças, a verdade, né? Estar próximo do Senhor para recebermos revelação, né? Então, o que a gente está fazendo hoje, importa o que hoje. Eu tava pensando, assim, em questão, né, do estudo diário e tal, como é que está sendo feito nas nossas casas, com todos os nossos afazeres, com todos os nossos empregos, né? E aí eu tava pensando aqui na minha própria família, né? Meu marido, ele é professor da escola dominical e eu tô estudando podcast. Então, assim, a gente sente que a gente está sendo nutrido, porque ele está estudando ali pro dele, está estudando pro meu, às vezes a gente comenta, ai, mas você viu aquele comentário, foi interessante, não sei o quê, né? E aí, com os meus filhos, ou é ele ou é eu que tá assim, a gente lê pro Liam todas as noites, e é engraçado que o meu filho, ele já tem isso enraizado, de que ele precisa ler as escrituras antes de dormir, que ele às vezes pede, eu tô tipo, ai, mas tô tão cansada. Aí, ok, a mamãe vai ler um versículo, vou te explicar tudo rapidinho. Então é interessante que, assim, mesmo que a gente não tá fazendo juntos, em família, o estudo familiar, como deveria ser feito, Vem Segue-me, é importante a gente reconhecer que é uma fase, é importante a gente reconhecer que esses momentos estão acontecendo, por mais espalhados que, né, que eles estejam, que a gente está tentando cumprir essa meta aí de daqui a 10 anos, ele vai estar mais independente no estudo dele. E talvez, em algum momento, a gente vai conseguir, parar todo mundo junto, vamos estudar aqui, Vem Segue-me juntos. Né? É aquilo, a gente tem que entender a nossa situação
E é normal, e ao mesmo tempo nos esforçar para conseguir fazer com o que a gente tem. É ali que eu queria chegar. Assim, se eu não consigo hoje parar com o Bruno e com o Liam, com a Isabela, sentar e fazer todos os dias a leitura das escrituras, que pelo menos eu sente com ele. Aí o Bruno senta com a Isabela. E aí a gente faz sozinho. Que pelo menos a gente encaixe de alguma forma dentro do nosso dia a dia, né? Muita gente fala, mas eu não estou ganhando nada com isso, não tô conseguindo ler direito, meus filhos estão em cima de mim, está fazendo barulho. Mas o que você está ensinando é o hábito, né? É o hábito de se ler as escrituras, que aquela criança não vai esquecer, né? Eu tô adorando, assim, essa discussão, porque a tendência, ainda mais nós, mulheres, né, é a gente ler um capítulo desse, com todas essas perguntas, e a gente, putz, eu sou a pior, né? Se você ler aqui, ó, as perguntas são assim, ó, estáis despidos de orgulho? Há alguém entre vós não despido de inveja? Há alguém entre vós que zomba de seus irmãos ou que acumule perseguições? E ele continua, ele faz várias perguntas e daí você vai, nossa, gente, eu quero me encolher aqui, porque eu me sinto tão iníqua, tão inadequada, né? E eu pedi para as meninas lerem um discurso do presidente Nelson, de muitos anos atrás, que falava sobre perfeccionismo. E eu queria, com a sua experiência, talvez, Rose, aí, de terapeuta, que você falasse um pouquinho de perfeccionismo pra gente, de por que a gente tem essa tendência de se cobrar tanto, e como que nós mulheres, podemos sobrepujar É esse interessante perfeccionismo. porque o perfeccionismo é muito prevalente, principalmente entre as mulheres na igreja. E o perfeccionismo não ajuda, ele te atrapalha. Ele é uma pedra no teu caminho. Por quê? Porque se você não é perfeita, duas coisas podem acontecer na tua cabeça. Eu não vou nem tentar. Ou então, eu não sou boa o suficiente. Então, ou você sente essa shame, seria Da vergonha, vergonha, culpa. ou você procrastina fazer algo porque você quer fazer algo perfeito e você não está conseguindo, então eu vou deixar para depois. Depois, quando meus filhos crescerem, tá entendendo? Quando eles crescerem, eu vou começar a fazer essas coisas, porque agora eu não posso fazer perfeito, não posso fazer do jeito que eu quero. Então, você está vendo como o inimigo usa a perfeição para te destruir, não é? Então, realmente, é uma coisa muito prevalente que não vem de Deus, com certeza. E como que a gente faz, então, para não cair Em vez de nessa? você pensar, porque a perfeição também está associada com a comparação, né? Se você tem aquela ideia de perfeição, você tem ideia, eu tenho que ser tão bom quanto aquela pessoa. Então, a primeira coisa, não compare-se com ninguém, porque a tua vida é única, tuas experiências são únicas. Você não pode comparar o que você está passando com ninguém. E segundo, pensa mais em questão de progresso. O Senhor não está preocupado se você está lá na frente da linha, Ele está preocupado que você continua passo a passo progredindo. Então, essa que tem que ser a diferença da maneira que você pensa. Eu estou melhor hoje do que eu estava um ano atrás, em questão de talvez entendimento, de amor ao próximo, de compreensão de luz. Pensa em luz. Eu estou com um pouquinho mais de luz que eu estava, um pouquinho mais compreensão, então ótimo. E como é que eu consigo continuar progredindo? Eu gosto que é difícil, né? Porque a gente lê assim, tem as escrituras lá que Deus fala, sede vós, pois perfeitos, como eu sou. E vós Você fica, você você fica pouco, porque eu vou ser perfeito, né? Mas eu gostei que nesse discurso ele dá essa definição de perfeito, que a gente nunca vai ser perfeito aqui na Terra, né? Tanto é que, não sei qual citação que era, mas que ele fala que Jesus Cristo só se chamou de perfeito. Tá aí? Isso mesmo. Fala aí, lê aí pra gente. Jesus pediu mais do que a perfeição mortal. Ao proferir as palavras, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus, elevou nossa visão para além dos limites da mortalidade,
Nosso Pai Celestial possui perfeição eterna. Esse fato merece uma perspectiva bem mais ampla. Ele fala que eu achei isso bem legal. Recentemente, estive estudando as versões em inglês e em grego do Novo Testamento, concentrando-me na utilização do termo perfeito e suas derivações. Estudando ambas as versões ao mesmo tempo, descobri algumas coisas interessantes, uma vez que o grego era a língua original do Novo Testamento. Em Mateus 5,48, que a escritura que a Ana falou, o termo perfeito foi traduzido do grego teleios, que significa completo. Teleios é um adjetivo derivado do substantivo telos, que significa fim. O infinitivo do verbo é teleiono, que significa alcançar um fim longínquo, desenvolver-se completamente ou consumar, terminar. Observem que a palavra não implica estar livre de erros, mas sim alcançar um objetivo distante. De fato, quando os escritores da versão grega do Novo Testamento queriam descrever a perfeição de comportamento, ou seja, a precisão ou excelência no desempenho humano, utilizavam outras palavras e não o termo teleios. Teleios não é uma palavra totalmente estranha para nós. Dela provém o prefixo tele, que é um uso que a gente usa o tempo todo, né? Ele falou aqui telefone, que significa conversa à distância, televisão, que significa ver ao longe, telefoto, significa luz distante, e assim por diante. Tendo esse conhecimento em mente, examinemos outra declaração extremamente importante do Senhor. Pouco antes da crucificação, ele disse: no terceiro dia sou consumado. Mas no Novo Testamento em inglês se lê assim: I shall be perfected, que é serei aperfeiçoado. Né? No português a gente põe consumado, mas seria aperfeiçoado. Pensem nisso. O Senhor, que era sem pecado e sem erro, um ser perfeito pelos nossos padrões mortais, declarou que seu estado de perfeição ainda estava no futuro. Ele ainda ia ser perfeito. Sua perfeição eterna seguiria a ressurreição e o recebimento de todo o poder no céu e na terra. Olha como o estudo é importante, né? Presidente Nelson. A perfeição que o Senhor imagina para nós é muito mais do que um simples desempenho sem erros. É a eterna expectativa manifestada pelo Senhor na grandiosa oração que fez ao Pai em nosso favor, de que pudéssemos ser aperfeiçoados e capazes de viver com Ele na eternidade vindoura. Perfeito. Então aí fica claro, né, que essa palavra perfeição, sermos perfeitos, tem um significado diferente para o Pai Celestial do que para a gente. Nós vamos ser perfeitos um dia, só quando nós ressuscitarmos e voltarmos a viver a presença do Pai Celestial. É isso que significa perfeição, é completo, né? Vamos estar completos. E até uma das coisas, quando você falou, né, do presidente Nelson, ele tá estudando em relação a isso, olha que legal. Me fez lembrar também que aquele desafio que ele lançou para os jovens, né, acho que era adultos solteiros na época, e ele falou para eles estudarem as escrituras, tendo em mente tudo aquilo que Cristo fala nas escrituras, né, prestem atenção em todas as aparições de Cristo, eu não lembro exatamente o que ele estudou. Mas ele falou assim, por que eu lancei esse desafio? Porque eu mesmo estava terminando de cumprir esse desafio. E aí ele fala que depois de fazer esse estudo, a vida dele mudou. Ele, com 90 anos, ele falou que ele era um homem ele novo. Era um novo homem, exatamente. E depois de 90 anos, já sendo apóstolo, já sendo profeta, a vida dele mudou, porque ele conheceu mais a Cristo. Então a gente sempre tem como sermos pessoas melhores, progredir, exatamente. A gente veio para essa terra para progredir, né? Então eu gostei muito de lembrar desse fato, que até ele que está ali na frente de todos nós para nos guiar, para dar a mensagem de Deus, também está se aperfeiçoando. E é interessante que lá em 3º Neve 11 fala da visita, né, de Jesus Cristo aos povos da América. E lá ele fala, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu ou como o vosso Pai que está nos céus. Daí ele fala que ele é perfeito. Por quê? Porque ele já ressuscitou. E eu fico imaginando que isso tem dois caminhos. Ou a gente pode olhar e falar assim, é impossível,
Ou a gente pode olhar e falar assim, é uma caminhada. Ele passou pela ressurreição. Agora que o presidente Nelson ensinou isso, agora, né? Já tem uns anos já, tá? 1995, que ele ensinou isso pra gente. Peraí, então eu estou nessa caminhada? Porque bom, todos nós vamos ressuscitar. Mas pra gente sentir essa perfeição do Senhor, a gente precisa estar nesse caminho. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que é o caminho estreito e apertado. Que é o caminho estreito e apertado. Não desistir. E não desistir. Mas eu nunca tinha olhado essa parte com isso. Porque quando a gente pensa em Cristo, quando ele fala exatamente isso, em Mateus, e agora, fosseis perfeitos, bom, no caso agora ele já falou que ele é, porque ele já ressuscitou. Ai, meio impossível, né? Mas não é. É isso que o presidente Nelson está mostrando pra gente. Não é. Tem como nós sermos perfeitos na nossa vida mortal. Perfeitos em Cristo. Isso. Precisando, porque e o que a gente significa precisa dele. isso? Por causa da expiação dele. Entregarmos na nossa vida, nossa mente, o nosso coração a Ele. Isso que é perfeição em Cristo. Exatamente. E é o suficiente, né? Seria assim o Sim, suficiente. porque Ele vai nos redimir. Nós temos um Salvador, né? Senão a gente não precisava de um. Mas se você entregar totalmente a tua vida a Ele, nisso você se aperfeiçoa. Ele vai te aperfeiçoar. E aí, posso ler o versículo 14 de Alma 5? Que é exatamente, vai de encontro com isso. E agora, eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? É isso, aí. né? Essa mudança que a gente está se Exatamente, essa entregando a mudança. Deus, a Cristo. Interessante, essa mudança que eles falam, que está sendo falado aí, é a mudança que você vê, às vezes, com pessoas que têm vícios, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um vício de pornografia, ela consegue sobrepujar aquilo quando o coração dela muda e ela não tem mais desejo para aquelas coisas. Então, é uma mudança de coração que acontece. Enquanto você não tem aquela mudança de coração, você ainda está sendo torturado por aquilo, né? Tem uma citação que eu achei, acho que estava no manual do seminário ou do instituto, se eu não me engano. Mas era do presidente Ezra Taft Benson e ele está falando sobre essa mudança no coração. E ele fala assim, quando decidimos seguir a Cristo, decidimos mudar. O Senhor opera de dentro para fora. O mundo opera de fora para dentro. O mundo procura tirar as pessoas da miséria das favelas. Cristo tira a miséria das pessoas e então elas mesmas se livram das favelas. O mundo procura moldar os homens modificando o ambiente em que eles vivem. Cristo modifica os homens, que então transformam seu ambiente. O mundo procura moldar o comportamento humano. Cristo, porém, consegue mudar a natureza humana. Sim, Cristo muda o homem e os homens transformados podem mudar o mundo. Os homens transformados por Cristo serão liderados por Ele e perguntarão como Paulo, Senhor, que queres que eu faça? João disse que eles andarão como Ele andou. Finalmente, os homens liderados por Cristo, nele se consumirão. Parafraseando o que disse o presidente Harold B. Lee, eles acendem a chama em outros, porque sua própria chama está acesa. A vontade desses homens será absorvida pela vontade de Cristo. Sempre fazem as coisas que agradam o Senhor. Não só morreriam pelo Senhor, mas o que é mais importante, eles querem viver para o Senhor. Entrando no lar de um deles, os quadros nas paredes, os livros na estante, a música no ar, suas palavras e seus atos mostram que são cristãos. Eles servem de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares. Eles têm Cristo em mente, pois buscam-no em cada pensamento. Têm Cristo no coração, pois seu afeto lhe pertence para sempre. Quase toda semana participam do sacramento e voltam a testificar ao Pai Eterno que estão dispostos a tomar sobre si o nome de seu Filho, lembrar-se sempre dele e guardar seus mandamentos. Eu adorei isso, ainda mais essa parte do entrando no lar, né, de um deles. E isso era uma coisa que eu sempre quis, assim, pro meu lar. Eu sempre tive o desejo de... Eu quero que as pessoas entrem na minha casa e sintam e saibam que aqui é uma casa diferente. Que vai ter, sim,
pinturas de Cristo, vai estar lá a família Proclamação no Mundo, vai ter foto de templo, vai ter livro da igreja, e eu quero que as pessoas saibam mesmo que eu sou crentona, né? Que as pessoas sintam isso, né? E eu adorei. Ele fala outras coisas, né, que falam sobre essa mudança poderosa no coração. E é isso que a gente tem que tentar atingir, né? Penso assim, eu não sei vocês, mas eu não tive uma mudança assim completa, tipo, não posso dizer que sou 100% mudada no meu coração, né? Tem muitas coisas que eu ainda preciso melhorar, fazer diferente, né? Mas é isso que a gente tem que buscar, e é nessa busca, né, nessa aventura, né, que é a vida, né, andar esse caminho, que a gente vai conseguir alcançar essa perfeição. Isso me faz... todas as perguntas que a gente está fazendo também me fazem lembrar um pouco das perguntas da recomendação do templo, que também é um momento de autoanálise ali. A gente não responde aquelas perguntas uma vez só, pronto, acabou. A recomendação está válida para a sua vida inteira, né? É a cada 2 anos, né, que a gente vai responder, e são sempre as mesmas perguntas. E que misericordioso, né? 2 anos. A gente tem 2 anos para usar essa recomendação e assim, e confiar, né? De sermos confiados a ter essa recomendação válida, né? É importante, porque assim, claro, se você fizer algo errado e se você mantém sua recomendação válida, vai para o templo, quem está sofrendo, né, vai ser você depois. Mas é interessante que a gente tem 2 anos aí para depois, de novo, passar por esse processo de entrevista, de fazer essa autoanálise de novo. Então, a gente tem essa confiança do Senhor, né? Eu renovei a minha recentemente, e eu estava fazendo com um dos conselheiros do bispo, e daí ele fez, né, a última pergunta, né, você se considera digno de entrar no templo do Senhor? Daí eu falei, pô, mas essa daqui é a pergunta mais difícil de todas essas, Você sabe que né? eu costumava parar por uns 5 segundos antes de responder essa pergunta, porque eu costumava pensar, não, eu não sou digna, entende? E eu mudei o meu pensamento, porque eu acho que sim, eu sou digna de entrar, mas eu poderia ser muito melhor, com certeza, mas é uma pergunta difícil. Que é aquele equilíbrio entre meu dever, eu quero chegar mais próxima, né? Sempre querendo melhorar, e ao mesmo tempo, mas eu sou inadequada, né? Eu acho que você sempre pode se sentir, né, um pouco inadequada quando você se compara ao que você gostaria de ser, né? Mas é aí que vem não ser perfeccionista e pensar, não, peraí, eu estou fazendo essas coisas, eu sou uma boa pessoa. E é isso que eu pensei da diferença, né? Essa pergunta, você é digno, não é a mesma coisa de você é perfeito. Né? Elas são completamente diferentes. Só porque a gente não é perfeito, a gente comete erros, não significa que a gente não é digno, né? É interessante, né, essa questão deles terem mudado um pouco o palavreado de como eles perguntam em relação ao garment, mesmo para nos ensinar através dessas perguntas também. Porque, realmente, quando você faz essa autoanálise, se você não tem como fala em português? The big picture. A visão, assim... Se você não tem a visão periférica, né, o 360, você vai pensar só naquilo e acabou. Mas se tem aquele detalhe, olha, você usa os garments da forma correta que é para ser usada, sempre que você puder, você usa, sem né, ficar denegrindo a imagem do garment, ou então você é digno, né? Cada palavra, eu acho muito legal na questão de tradução. E assim, é importante a gente enxergar o todo, é importante a gente enxergar as palavras, né? É importante a gente entender o porquê que está isso nas escrituras, o porquê que foi falado exatamente dessa forma. Então, as perguntas do templo, da entrevista do templo, elas realmente são para a gente refletir e para a gente meio que internalizar isso. Será que eu estou fazendo tudo isso da maneira mais correta possível? Porque, ao mesmo tempo, claro, não é para a gente ser perfeito. Mas a gente está, acho que uma delas é você está se esforçando para alguma coisa, né? Eu esqueci o que era. Mas é isso, daí a gente está tentando fazer o nosso melhor, mesmo que a gente não chegou lá ainda. A gente está tentando. Ser aquele equilíbrio entre ser gentil conosco mesmos, mas também ter essa que a gente tinha falado,
inadequação. Mas eu posso ser melhor, Na verdade, mas se não pro você mal, não está pro bem. tentando, você não está nem parada, você está regredindo. Então você está tentando. Exatamente. E eu gosto muito também nesse discurso do profeta Nelson, presidente Nelson, ele fala, mas que tem sim algumas coisas que a gente pode ser considerados perfeitos, né? Por exemplo, hoje eu posso falar que eu sou perfeita em guardar a lei da castidade. A gente pode ter alguns mandamentos que a gente fala assim, eu sou perfeita em pagar o dízimo, porque toda vez que eu receber, eu vou pagar o dízimo, eu vou pagar. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não pode se considerar perfeito, né, não dá para se considerar perfeito, tem alguns mandamentos que a gente, não, eu sou perfeita em guardar o dia do Senhor. E é a minha meta, eu vou ser perfeita nisso. Então, eu vou na igreja todo domingo, não importa o que acontecer, eu vou guardar. E eu gostei que ele fez essa, como fala, essa análise, ele deu essa sugestão aí. E quando você pensa assim, é muito mais fácil, né? Você pensar nessa ideia de perfeição, porque aí você está trabalhando em cada meta, em cada coisa. É mais, como que se diz? É mais alcançável, com certeza. E eu li uma vez, estava lendo um livro que era de psicologia, Rose, e ele estava falando assim que é interessante que quando as pessoas vão parar algum vício, por exemplo, vou parar de fumar, o jeito que você fala vai determinar muito o que vai acontecer. Se você falar, eu estou tentando parar com certeza. de fumar, já era. Mas agora, se você começar a falar assim, eu não sou fumante. Então, eu isso não daí, fumo, isso aí eu tenho um exemplo não é? pessoal, né? Porque eu queria parar de comer açúcar, tá? Então, eu sei exatamente que isso tem uma força, um poder muito grande. Então, em vez de eu falar, eu quero parar de comer açúcar, eu falei, eu não como açúcar. E é interessante que eu nunca mais tive vontade de comer açúcar. Fazia o quê? Quase um ano. Entende que eu não quero, não tenho desejo, não tenho vontade, você pode me oferecer o que for, porque eu me tornei aquilo, né? Então, esse é um poder muito grande que você tem. Então, daí eu pensei nisso, né? Tipo, a gente pode, por mais que a gente não seja perfeito hoje em guardar o dia do Senhor, a gente pode começar a falar assim, não, eu sou perfeito em guardar o dia do Senhor. E talvez isso vai ajudar. Você já notou? É uma decisão que você tem que tomar. Uma vez que você toma aquela decisão, você se torna aquela pessoa. E quase tudo isso aí que a gente está falando é uma decisão. Eu vou decidir realmente ter o Senhor no meu coração, eu vou decidir me transformar, dar a minha vida a Ele, e daí Ele faz o milagre, né? Pouco a pouco. E vamos continuando aqui, né? Alma 5 pode ter a capacidade de te deixar para baixo, tá bom? Você vai ler, né? Ou você vai ficar tipo, nossa, eu preciso... Ou vai te incentivar. Ou vai te incentivar. Vou ser gentil comigo mesmo, eu sei o que eu tô fazendo, mas eu sei que eu posso melhorar. E vou bola pra frente. Exatamente. Mas eu acho tão legal que daí em Alma 7, se você se sentiu mal lendo Alma 5 e você acha que você é a pior pessoa do mundo, vai pra Alma 7. Porque daí aqui ele tá falando de Jesus Cristo e ele tá falando da expiação. E é através da expiação que a gente vai poder fazer essas mudanças. A Alma 7 vai te dar a esperança, né, de que você não é essa pessoa horrível que você acha que você é. Né? Ele está com você. E voltando em questões assim da história, né, histórica, né, a Alma 5 ele está falando com o povo de Zaraenla. E daí ele vai para Gideão para pregar, que daí é uma cidadezinha menor. E você vê que o tom muda aqui. Lá em Zaraenla, o povo precisava de uma chicoteada lá, eles precisavam acordar. E aqui em Alma 7 ele fica até surpreso, ele, nossa, nem imaginava, você sabe qual que é o... Ele fala, ele fala assim, que não estás no terrível dilema em que se achavam nossos irmãos em Zaraenla. Que eles não estavam, né, nesse dilema tão terrível. Dilema terrível, então... Era isso que você estava falando? isso mesmo. A alegria, né? A alegria que ele sente de eu tava planejando dar um discurso para vocês, igual lá o povo de Zaraenla, mas eu vi que vocês não precisam disso. E daí ele dá um discurso que é completamente cheio de esperança, que fala sobre Cristo. Ele, inclusive, ele fala o nome da mãe de Cristo aqui. Cadê? Vamos lá.
no versículo 10. Quem pode ler pra gente? E eis que nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados, sendo ela uma virgem, um vaso precioso e escolhido, e uma sombra a envolverá. E conceberá pelo poder do Espírito Santo e dará à luz um filho, sim, o Filho de Deus. Olha que incrível, a gente está aqui aproximadamente 83 antes de Cristo. E ele sabia o nome da mãe de Cristo. E já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Né? Cozado, eu não tinha notado isso. Não tinha notado quando eu li. Quantas vezes que eu li? Eu não tinha notado. Que aí falou o nome da mãe. Quer dizer, a escritura, você sempre pode encontrar algo mais, Algo, né? mas sempre, Com sempre. Da nossa perspectiva, Cristo já nasceu, né? Tipo, é tão normal Maria, né? Virgem Maria, né? Os católicos acreditam. Então, pra gente é tão normal, mas quando a gente olha e fala, nossa, 86 anos antes, ele já sabia o nome dela, incrível, né? Na verdade, acabei de lembrar de uma coisa. Não foi, Nefe não teve a visita do anjo, que o anjo falou que essa é Maria? Ele tinha os registros, né? De Nefe. é Então, verdade. ele pode ter aprendido através dos registros. Verdade. Porque a gente É não verdade. sabe, né? né? O estudo, né? Lá em segundo, né, Fê? Ele viu. Que o anjo tá, olha, Isso. é verdade, Vez, é aquela verdade. virgem, não sei, né? É verdade. Então, acho que pode ter sido isso também. Ele pode ter Verdade. estudado e aprendido através daí. Com certeza. Mas eu gosto que no 6, no meio, né, do 5 e do 7, dos capítulos, o capítulo 6, ele tá fazendo essa transição, né, que ele tá saindo de Zaraenla e tá indo para o povo de Gideão, e ele fala no 5, ora, quisera que entendesseis que a palavra de Deus era acessível a todos, de modo que a ninguém era negado o privilégio de reunir-se para ouvir a palavra de Deus. Né? Que importante isso! Aquelas pessoas ali que ele estava ensinando, alguns foram batizados e alguns não. Alguns foram apagados, eu acho que era a palavra que eu vi ali, dos registros da igreja, né? Mas era acessível. E hoje em dia é acessível. Para quem não conhece a igreja, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai mandar as missionárias para conversar com você, os elders, né? Eles vão responder tudo quanto é pergunta que vocês tiverem. Né? Assim, da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu tô aqui, né? Tudo a gente tem um direcionamento, porque a palavra de Deus é acessível, não é algo que a gente só aprende no templo, que a gente só tem para nós, né? Que a gente está estudando um livro secreto, não é. É tudo acessível, né? E aí ele fez mais acessível ainda para o povo de Gideão, falou, nossa, que alegria, esse povo já está bem. E a gente viu, assim, lembrar dessa palavra de acessível me lembra muito do tempo, né, quando tudo aconteceu com o Covid, né, que a gente, acho que parece que a gente ficou meio que sem saber o que estava acontecendo, a gente não ia mais para a capela, a gente ficou um domingo sem ir, 2 domingos sem ir, 3 domingos sem ir, né, e daí acho que a igreja daí falou, não, peraí, tá demorando mais do que, né, vamos fazer igreja online para poder realmente ser acessível ainda, a gente tem esse direito, que privilégio é a gente poder ir para as capelas e estar partilhando do sacramento, estar falando de Cristo e se fortalecendo, né, todo domingo com os nossos irmãos. É realmente uma grande bênção isso, porque várias pessoas, durante o Covid, que fizeram a reunião em casa, nunca mais voltaram para a igreja. Então, você vê a força de você estar junto com outros membros, né, apoiando, ajudando, fortalecendo. A gente se fortalece um ao outro. A gente precisa um do outro, né? É muito importante isso. O inimigo é astuto, né? É gostoso ficar em casa, fica mais um pouquinho. Você conseguiu ter a igreja em casa? Não precisa ir agora que voltou, né? E eu lembrei agora vocês falando, eu já comentei com vocês que meus pais estão morando na China agora, né, que é um país completamente diferente, né, dos Estados Unidos, do Brasil e qualquer outro país do mundo, mas que a reunião deles é online, eles não podem compartilhar o evangelho com ninguém, eles têm, não é que é secreto, mas assim, é tudo assim bem controlado, eles se reúnem online, sempre tem a presença de alguém do governo fiscalizando eles, para ver se eles estão fazendo tudo certo. Inclusive, no começo de todas as reuniões, eles têm que ler um statement, um decreto falando assim, tipo,
lembrando todos os membros da igreja que nós não podemos fazer isso, isso e isso, e somos eternamente gratos ao governo chinês por permitir que nós estamos fazendo isso. Não pode pregar o evangelho. Então tem que lembrar todo mundo sempre das regras e expressar gratidão ao governo chinês por eles poderem fazer as reuniões deles online, né? E eu fico vendo meu pai e minha mãe, tipo, tudo que eles mais queriam. Minha mãe tá sofrendo demais, coitada. A vida dela inteira girava em torno da igreja, né? As amigas dela lá no Brasil eram o grupo da igreja, era chamado aqui, atividade ali. E agora ela tá já vai fazer 3 anos que ela não tem mais isso, né? E como a gente é abençoado por ter isso. E às vezes a gente faz pouco caso, né? Às vezes a gente não quer participar das reuniões, a gente não quer ir nas atividades, não quer apoiar os nossos líderes, não quer ir presenciar um batismo. Nossa, os meus pais lá na China, eles não existe isso. Vamos ver um batismo de um novo membro. Não existe. E a gente está aqui. Me fez pensar até como em Utah, né? A gente tem esse privilégio de ter muitas pessoas como membros da igreja. Há muitas gerações. Muitas gerações. E muitas pessoas vêm para cá que não sabem por que decidiram vir para Utah, que não são membros da igreja. E aí eles falam, nossa, mas é porque aqui é um lugar muito seguro, né? Porque eles estão colhendo os frutos dos membros que viveram aqui, que ajudaram a transformar esse lugar num lugar mais seguro e tal. Mas ao mesmo tempo também está começando a ficar mais com menos membros, né? E às vezes as pessoas que vêm e que eram membros e agora não são mais, estão afastados, tiraram proveito de certas situações, de certas ajudas da igreja, e hoje em dia fala mal da igreja, né? Então, assim, a gente tem um privilégio de estar onde a gente está, de morar, de acreditar no que a gente acredita, de ter a liberdade de expressão, de poder acreditar em Deus e seguir a Deus, né? Inclusive, tem várias outras denominações aqui, exatamente isso. Se a pessoa quiser, obviamente, eu conheço gente que mudou para cá, nunca conheceu, nunca pisou numa capela da igreja. E elas frequentam a igreja em português aqui, e é isso, porque a gente, né, porque a igreja apoia, né? E você pode viver a sua liberdade religiosa, que privilégio, né? Mesmo esse fato aí de você ir para uma aula em português, quando eu estou aqui há 40 anos, eu me lembro quando não tinha uma aula em português. Eu me lembro quando a gente queria ter outros membros que falavam português. E a dificuldade, meu marido foi um dos primeiros bispos, né? A dificuldade de você reunir todo mundo que estava aqui, procurar esse povo. E hoje vocês têm essa bênção. Tudo quanto é festa, né? Exatamente. Nossa, a gente tinha uma festa de uma coisa tão especial, entende? Quando a gente podia se reunir, e hoje a gente ter não tem tanto apoio de todo mundo, né? Porque tem tantas, que aí vira algo mais, né? Até me fez lembrar do templo, que é algo até que é uma preocupação de virar algo mais banal, porque tem todas as esquinas, né? Aqui em Utah, por exemplo. Quantos que a gente tem, né? Tem muitos, mas é importante a gente continuar nos esforçando para fazer nossos convênios, em ir para a casa do Senhor, em ir para a igreja, em fazer as coisas, né? Que nos elevam, que nos transformam, que mudam o nosso coração, que transformam o nosso coração, né? Bom, gente, eu acho que se a gente pudesse, a gente poderia ficar aqui também mais umas 3 horas conversando. Facilmente. Mas foi muito bom, Rose, muito obrigada. Obrigada pela sua pelo presença. convite, foi ótimo. Nossa, tudo que você falou, acho que foi muito legal ter, não só a parte espiritual, né, mas ter um pouquinho do teu conhecimento, do profissional, né, a gente falou um pouco sobre depressão, perfeccionismo, então foi bom a gente aprender aí um pouquinho da ciência, né, por trás de algumas coisas do que a gente falou. Então, obrigada. E eu queria encerrar lendo aqui, acho que uns 3 versículos aqui de Alma 7. Eu vou começar, vai ser o 15, vai ser vamos pular aqui um pouco. 15, 22 e 27, tá? Então, ele fala assim, sim, digo-vos, vinde e não temais, e deixai de lado todos os pecados que facilmente vos envolvem, que vos amarram e conduzem à destruição.
Sim, adiantai-vos e mostrai a vosso Deus que desejais arrepender-vos de vossos pecados, e fazer com ele um convênio de guardar seus mandamentos, e testemunhai-lhe isso hoje, entrando nas águas do batismo. E agora, meus amados irmãos, eu vos disse essas coisas a fim de despertar em vós o senso de vosso dever para com Deus, para que andeis irrepreensivelmente perante ele, para que andeis conforme a santa ordem de Deus, segundo a qual foste recebidos. E agora que a paz de Deus descanse sobre vós, e sobre vossas casas e terras, e sobre vossos rebanhos e manadas, e tudo o que possuis, vossas mulheres e vossos filhos, conforme vossa fé e boas obras, de agora em diante para sempre. E assim falei. Amém. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que a paz de Deus descanse sobre vocês. Leia esses capítulos, realmente tem muita coisa boa. Faça essa autoavaliação. Como que você está hoje? Quem você era ontem? Você está um pouquinho melhor hoje? E fique em paz. Não deixe esses sentimentos que a gente falou, de se sentir inadequado, te consumir. Se agarre a Cristo e é só Ele e através dele que você vai conseguir ser mudado e poder sobrepujar todas as coisas. Até a semana que vem. Tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.